Hoje eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E é um dos meus assuntos favoritos. Eu sei que não tem como eu fazer justiça, porque é um tópico muito explosivo na Bíblia e o título da mensagem é A Maior Devoção e a Maior Desgraça. Há um contraste tremendo. Agora, a história é sobre a festa em Betânia. E você a encontra em 4 ou 5 passagens do Novo Testamento. E não temos tempo para ler todas elas, mas todas acrescentam algo diferente. Todas elas têm componentes diferentes. Portanto, o que eu fiz foi tomar a liberdade de ler os versículos que veremos e que serão exibidos na tela daqui a pouco. Mateus 26, começando com o verso 6. Marcos 14, começando com o verso 3. Lucas 7, começando com o verso 36. E João 12, começando com o verso 1. E o que eu fiz foi que, como todos eles trazem à tona aspectos um pouco diferentes, eu peguei todos e sobrepus em uma única passagem. Agora lembrem-se de que eu fui fiel ao texto, mas eu tive que mover as coisas para que todas se encaixassem. Portanto, eu vou ler para vocês como se fosse uma única história, se você lesse todas as 4 juntas, deixando de fora as repetidas. Entendem o que eu estou dizendo? Então vamos lá. E depois falaremos sobre isso juntos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e que ele o ressuscitara dos mortos. Ali lhe prepararam uma ceia na casa de Simão, o leproso. E Marta servia, mas Lázaro foi um dos que se sentaram à mesa com ele. Enquanto ele se sentava à mesa, uma mulher da cidade, que era pecadora, soube que Jesus se sentava à mesa na casa dos fariseus e tinha um frasco de alabastro com 1 libra de óleo de nardo, muito caro. Maria, que evidentemente é a mulher, quebrou o frasco e o derramou sobre a cabeça de Jesus. E ficou atrás dele, aos seus pés, chorando. E começou a lavar os pés dele com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos da cabeça. Beijou os pés dele e os ungiu com o óleo perfumado. E a casa se encheu com a fragrância do óleo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o trairia, disse: por que desperdiçar esse óleo aromático que poderia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres? E eles a criticaram duramente. E ele disse isso não por se importar com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele cuidava da caixa de dinheiro e costumava pegar o que era colocado ali. Mas Jesus disse: deixem-na em paz. Por que a perturbam? Ela fez uma boa obra para mim. Pois os pobres vocês sempre os terão, e sempre que quiserem podem fazer o bem a eles. Mas a mim vocês não terão sempre. Ela fez o que podia. Ela se adiantou, ungiu meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado como memória dela. Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo, dizendo: este homem, se fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o está tocando, pois ela é uma pecadora. Jesus respondeu e lhe disse: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Então ele disse: diga, mestre. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E quando eles não tinham nada para pagar, ele perdoou livremente os 2. Diga-me, portanto, qual dos 2 o amou mais? Simão então respondeu: suponho que aquele que a dívida era maior. Ele disse: você julgou corretamente. Então, voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Mas ela lavou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu nem um beijo, mas esta mulher não parou de beijar meus pés desde o momento em que eu entrei. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu meus pés com óleo perfumado. Portanto, eu lhes digo que os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a se perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Então ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que estava entre os 12. E ele foi até os chefes dos sacerdotes e disse: quantos vocês me pagam se eu o entregar a vocês? Quando ouviram isso, ficaram contentes e lhe deram 30 moedas de prata.
E a partir de então, ele procurou uma oportunidade conveniente para atraí-lo. Essa é a história quando você sobrepõe os relatos que se encontram em Mateus, Marcos, Lucas e João. É, obviamente, uma experiência muito importante, porque é exatamente a semana anterior à crucifixão. Eu deveria dizer a semana antes da Páscoa. Ele foi crucificado na sexta-feira. Portanto, encontramos vários atores aqui na história que vamos examinar. Fala sobre Marta, Maria, Lázaro, Simão, Judas, Jesus, os apóstolos, os sacerdotes. Perceba que a última semana da vida de Jesus está intercalada entre duas festas. A festa na casa de Simão e no cenáculo. E uma unção ocorre em ambas. Ele é ungido por Maria, da cabeça aos pés. Alguns evangelhos dizem que ela ungiu na cabeça, outros dizem que foi no pé, mas em João está escrito que foi cabeça e pés. Portanto, ele foi ungido em seu sepultamento. José de Arimateia compra centenas de mirra para ungí-lo. Portanto, temos uma festa, uma semana no meio e mais outra festa. Ou seja, a Páscoa, ela não é um dia, na verdade, ela é um evento de 7 dias. Eu também acho interessante o fato de termos uma Maria e um José no nascimento de Jesus. E há uma Maria e um José na morte de Jesus. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos diferentes pontos da história. Em primeiro lugar, qual é o motivo da festa? Que ocasião é essa? Bem, se você ler em João capítulo 11, a história está em João capítulo 12. Capítulo 11, quem sabe o que acontece? Lázaro é ressuscitado e ocupa a maior parte do capítulo. Ele está morto há 4 dias, e isso não acontece todo dia. Lázaro agora está no jantar, você pode ler em João 12:9. Agora, muitos dos judeus sabiam que ele estava ali e vieram não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Mas o sumo sacerdote conspirava para que Lázaro estivesse morto por causa dele. Muitos dos judeus foram embora e creram em Jesus. As pessoas vieram porque queriam ver alguém que tinha estado muito morto e que estava muito vivo. Entenderam? Se você é cristão e se converteu, vão querer vê-lo também porque você estava morto e agora está vivo. Vão querer conhecer o Senhor que o levou da morte para a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Paulo diz que antes de Cristo estávamos mortos em delitos e pecados. Por meio de Cristo há uma ressurreição. E eles queriam ver essa ressurreição que havia acontecido. Onde ela acontece? Diz que foi em Betânia. Eu não vou gastar muito tempo com isso, eu sou muito visual, eu coloquei um pequeno mapa, espero que vocês possam ver. Mas Betânia fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia também é onde, no dia seguinte, ele começa a sua entrada triunfal como rei. E o que acontece antes de alguém ser declarado rei é que ele é ungido. Portanto, Maria, de certa forma, o está ungindo. E ele, então, é proclamado rei, mas tudo é muito mais ou menos humilde, pois, geralmente, não é uma mulher marginalizada que faz a unção, é um sacerdote, e, normalmente, você não vai sentado em um burrinho e coloca ramos de palmeira em seu caminho e, normalmente, é uma coisa um pouco mais elaborada. Veja a coroação do rei Charles. Daí você vê Jesus sentado num burrinho, como se fosse o rei da humildade no que acontece. Portanto, Betânia, na verdade, significa casa de aflição, porque Cristo estava entrando no que chamamos de Semana da Paixão, onde ele estaria sofrendo. E nós lemos aqui, menciona Betânia, diz que não é muito longe de Betânia, havia uma colônia de leprosos, o que é interessante porque lemos na história sobre alguém chamado Simão o leproso. Evidentemente ele havia sido curado da lepra, ou Jesus não teria estado em sua casa. Em Mateus 21:17, diz que ele os deixou e saiu da cidade de Jerusalém para Betânia, onde se hospedou. Ele costumava se hospedar com Marta e Lázaro, e eles tinham uma irmã mais nova chamada Maria, que havia se metido em problemas. E ela não se chamava Maria de Betânia, mas Maria Madalena, e ela vinha visitar seu irmão e sua irmã. É a mesma pessoa. Você notará que Maria de Betânia e Maria Madalena nunca são mencionadas ao mesmo tempo. Ambas são mulheres de posses, você sempre as encontrará aos pés de Jesus.
porque são a mesma Maria. O livro Desejado de Todas as Nações diz isso. Então pensei em mencionar isso caso você se pergunte. Agora, eu vou fazer uma pequena excursão paralela aqui no estudo, e isso não estava em nossa leitura original, mas está presente. Se você for a Lucas capítulo 10, vamos falar sobre Marta. Então, a festa é na casa de Marta. Vamos aprender um pouco sobre ela e também sobre Maria. Lucas 10, verso 38. E aconteceu que, indo eles, entrou ele em certa aldeia, Betânia. E uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, e ela tinha uma irmã chamada Maria. Vocês concordam comigo que tem que ser Maria e Marta de Betânia? Que sentou-se aos pés de Jesus e ouviu sua palavra. Mas Marta estava distraída com muitos serviços, talvez se preparando para uma festa. Devia ser uma festa diferente, pois Jesus e os apóstolos já estiveram ali outras vezes. Mas, enfim. Marta estava distraída com muito serviço e se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o Senhor não se importa que minha irmã me tenha deixado sozinha servindo? Mande ela levantar e me ajudar. Agora, temos que entender que Marta é a irmã mais velha e, às vezes, nem sempre, mas às vezes os irmãos mais velhos são um pouco mais responsáveis porque têm que cuidar dos irmãos mais novos. E Marta está ali se remexendo pela casa, tentando preparar a comida para Jesus e os 12 apóstolos. E para outros membros da família que podiam estar presentes. Jesus está ensinando os discípulos e os apóstolos sentados ao redor de Jesus e Maria também está bem ali. E toda vez que Marta passava, normalmente as mulheres estavam preparando comida e servindo. Marta diminuía a velocidade, fazia sinais para a irmã, dizendo: Maria, eu tenho muitos trabalhos a fazer. E isso estava começando a deixá-la muito irritada. Por fim, ela disse: bem, se você não vai me ouvir, talvez você ouça Jesus. Jesus, intervenha. Peça para minha irmã me ajudar, eu tenho muita coisa para fazer. Bem, eu louvo a Deus pelas Martas na igreja. Jesus não disse que não precisamos de Martas. Mas ouça o que ele diz. Jesus respondeu a ela: Marta, Marta. Jesus disse poucas vezes: Abraão, Abraão. Também disse: Samuel, Samuel. E aqui novamente, Marta, Marta. Geralmente ele tem que dizer o nome dos homens 2 vezes. Essa é a única vez em que ele chama uma mulher 2 vezes na Bíblia. Você está preocupada e perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Agora, Jesus não estava dizendo que, quando há comida sendo preparada, devemos ignorar o lado prático da igreja. Na verdade, ele estava dizendo a mesma coisa que disse no jantar. Ele disse: vocês sempre terão os pobres com vocês. Mas eu não estarei sempre aqui. Enquanto eu estiver com vocês, aproveitem ao máximo. Foi o que ele disse no jantar. Portanto, ele diz: Marta, Marta, eu sei que você está ocupada, você precisa, mas se você puder deixar as coisas um pouco de lado, agora é a hora. Porque a palavra é a coisa mais importante. O meu coração está sempre com aqueles que estão na cozinha, com os nossos diáconos, e nós apreciamos muito o trabalho que eles fazem. Eles ficam de olho no estacionamento e tudo mais, mas isso meio que parte meu coração e eu penso: eles podem estar perdendo a mensagem. Felizmente, nós a gravamos e eles podem assisti-la mais tarde, porque nada é mais importante do que a proclamação da palavra. Amém? Então, continuando agora com Maria ungindo a cabeça de Jesus, Mateus 26, verso 6. E ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E uma mulher chegou. Agora, por que Mateus e Marcos se referem a ela simplesmente como uma mulher e João diz que seu nome é Maria? Porque a história diz que ela tem a reputação de ser uma mulher pecadora. Quando Marcos e Mateus escrevem seus evangelhos, é muito antes. Provavelmente ela ainda está viva. João só escreve seu evangelho 40 anos depois e pode ser que ela já tenha falecido nessa época. João viveu mais do que praticamente todos os apóstolos. Por isso, para ele especificamente, não faria mal a ninguém dizer quem era ela. Certa mulher veio com um frasco de alabastro com um óleo perfumado muito caro e o derramou sobre sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. Aí você lê na Bíblia e pensa: por que você faria isso? Era um costume, eles ungiam reis e sacerdotes. E até mesmo um sacrifício às vezes era ungido. E Jesus é o nosso rei e nosso sacerdote. Você lê no Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam juntos em unidade.
É como se o óleo precioso sobre a cabeça escorresse pela barba. Portanto, quando ungiam um sacerdote, aqui é mencionado que escorria pela barba, como o orvalho do Hermon, e que desce a orla de suas vestes. Portanto, está falando sobre a unção do sumo sacerdote Arão, mas diz que escorre pela barba. Portanto, eles não faziam apenas uma unção espiritual. Quando oramos por alguém doente, apenas tocamos a pessoa com um pouco de óleo, é um símbolo. Nós não encharcamos, porque alguém poderia acender um fósforo e acabar com tudo. Mas quando eles ungiam os reis e sacerdotes, eles derramavam tudo sobre eles. E Maria está fazendo isso agora. E é um presente muito caro e luxuoso. E então diz que Maria lavou seus pés. Um evangelho fala sobre o que ela fez aos pés de Jesus, o outro fala sobre o que ela fez à cabeça. Ao lermos esse capítulo do livro Desejado de Todas as Nações, percebemos que ambos aconteceram. Ela entrou, derramou sobre a cabeça dele, depois pegou o restante e se abaixou aos pés dele. Eu já volto, confie em mim. Eu só quero ilustrar isso. Aqui. Esse é o tamanho típico de um frasco de perfume. E eu fiz uma pequena pesquisa que diz que era 1 libra de óleo de nardo. E isso era a libra hebraica, diferente da libra inglesa ou a libra americana. E ontem à noite eu medi esse vidro, dá 350 ml. Portanto, depois que ela despejou um pouco na cabeça, sobrou bastante para os pés. Misturado com suas lágrimas. Eu vou deixar isso aqui, pois posso usar novamente como uma lição objetiva. Portanto, ela derramou na cabeça dele. Agora, depois, quando ela pega o restante, é melhor voltar atrás e dizer. Ela quebrou o selo. Na versão King James disse que era uma caixa. O original não diz uma caixa, diz simplesmente um alabastro. E depois pode ser um frasco, uma jarra, uma caixa, mas o recipiente era feito de alabastro. Sendo que essa era a fragrância mais cara que se podia obter. Era de nardo e o alabastro vinha de Damasco. Era abundante em Damasco. Ter um frasco de alabastro é muito difícil. Se eu for um oleiro e quiser fazer um frasco, eu giro o pote na roda, trabalho a argila, enfio a mão para baixo, formo uma borda com um estreito e depois aperto a lateral. E não é possível fazer isso com uma pedra. Fazer um pote com uma tampa estreita com pedra, raspar, perfurar, é incrível. Vocês já viram quando as pessoas constroem navios dentro da garrafa? Alguns fazem isso com truques, mas é impressionante como conseguem fazer um frasco e encontraram alguns frascos de alabastro egípcio com tampas estreitas. Quando há perfume dentro, geralmente não se joga fora o pote, apenas se derrama. Judas disse, isso poderia ter sido vendido por 300 denários e ter dado aos pobres. Para que você entenda o que isso significa, esse era o salário de um ano. Agora, o salário médio na Califórnia, em Nova York é o mais alto do país, na Califórnia é o segundo. É de $75 mil por ano. Muitos ganham muito mais do que isso e outras menos. Mas você consegue imaginar alguém que tenha um frasco de perfume que custa $75 mil e despeja em uma pessoa? Normalmente, se você tivesse algo assim, se eu tivesse um perfume de verdade, se eu colocasse em um guardanapo e andasse pelos corredores, todos sentiriam o cheiro, certo? A lojinha da Natura ou da Boticário, quem já passou por uma loja como essas ou algo assim, onde eles têm seção de perfumes? Ah, agora eu sei quem é que está comprando na lojinha do shopping. Não esqueça de passar na caixa de ofertas que há na parte de trás da igreja. Mas o que eu quero dizer é que quem já esteve numa loja dessas, onde estão todos os perfumes e você passa e vai embora, um pouco de tudo, tudo misturado. Todos os aromas juntos. Havia um homem na Califórnia. Eu acho que ele trabalhava para Caltrans. E ele processou a empresa porque ele era alérgico a perfumes e contou aos seus empregadores que zombavam deles. Diziam que não sabiam de nada disso. Ele ganhou $2 milhões. Porque ele era obrigado a cheirar o perfume. Quando Maria quebra o vaso de alabastro, que tem um cheiro muito agradável, é da família da Madre Silva. Disse que encheu a sala, isso é um eufemismo.
Bastava um pouco na cabeça de Jesus e teriam sentido o cheiro. Ela o derramou sobre Jesus uma semana depois, quando tiraram o manto de Jesus. Aquela túnica manchada de sangue ainda cheirava a nardo, porque ele era um sacrifício. Então, a propósito, você encontra o alabastro mencionado uma outra vez na Bíblia, no livro de Esther, e diz que no palácio dos persas, diz que eles tinham alabastro no chão. Falando sobre isso, é algo que era para a realeza. Um verso interessante diz que ela também lava os pés dele. Ela não apenas lava os pés dele, mas lava os pés dele com suas lágrimas. E não sabemos se isso é apenas uma hipérbole, querendo dizer que ela estava chorando e as lágrimas caíam sobre os pés dele, ou também que em algumas culturas antigas do Oriente, quando as pessoas estavam em prantos, elas aparavam suas lágrimas num pequeno frasco e choravam. Era para ser uma lembrança da tristeza daquele evento ou se estivessem de luto pela morte de alguém. E ela poderia ter um frasco com algumas lágrimas e o colocou ali. É significativo que Jó, o diabo, feriu Jó do alto da cabeça até a sola do pé. E ele sofreu. Maria ungiu Jesus da cabeça aos pés. E ele sofre. E suas lágrimas estão em seus pés. Jesus passou por nossos sofrimentos. Ele sabe o que sentimos. Ele conhece a nossa dor. Ele está experimentando isso. E há outro verso interessante aqui. Cânticos dos Cânticos. Anote isso porque eu acho que é uma profecia. Cânticos, capítulo 1, verso 12. Enquanto o rei está à sua mesa, o meu nardo exala a sua fragrância. E é isso que está acontecendo. Cristo está à mesa. Agora, eu devo mencionar também que eles não sentavam à mesa como nós normalmente nos sentamos à mesa da praça e sentamos em uma cadeira comum. No Oriente, eles se acomodavam ao redor de uma mesa no meio, eles usavam tipo almofadas e geralmente se apoiavam em um cotovelo e seus pés ficavam para fora. Nos tempos bíblicos, eles compartilhavam as estradas com os animais, por isso na hora do jantar lavava-se as mãos e os pés. E os pés ficavam não muito perto da comida para não misturar os aromas. E por isso eles colocavam as mãos, o tronco e os pés para fora, o que tornava um pouco mais fácil. Eu sempre imaginei que Maria estava rastejando sobre a toalha da mesa até entender isso um pouco melhor. É mais fácil entender que, enquanto as pessoas estavam servindo, os empregados estavam indo e vindo, ela foi capaz de entrar e fazer isso. Ela o derrama sobre a cabeça dele e depois começou a derramar o restante sobre seus pés e a lavá-los com as lágrimas dela. Mais tarde, ela lavou os pés dele, mas Simão não se ofereceu para lavar os pés dele, nem como um servo. Então, ela dá esse presente fabuloso que custa, segundo o nosso padrão, cerca de $75 mil. Ela rompe o lacre e o derrama e sabe que não vai voltar para a garrafa. Deus usa coisas quebradas. São as nuvens quebradas que nos dão as chuvas. É o trigo quebrado que nos dá o pão. É Pedro quebrado vindo do Getsêmane que prega com novo poder. E Deus não pode realmente nos usar enquanto não estivermos quebrados. Martinho Lutero disse: Deus cria a partir do nada, portanto, até que nos tornemos nada, Ele não pode fazer nada conosco. Então, Maria, você pode pensar, por que ela está fazendo isso? Eu nem sei se ela entendeu completamente por que ela está fazendo isso. O Espírito Santo a moveu e isso basicamente cumpre a profecia fazendo isso. E ela se sentiu compelida. Agora, esse óleo na casa deles era um tesouro valioso e eles o usariam por vários anos. Havia o suficiente para que eles pudessem derramá-lo em um recipiente menor e vendê-lo. Isso faria uma fortuna. É o que Judas dizia. Pense no que Judas disse. Bem, eu estou me adiantando. Judas é a desgraça. Ainda vamos falar dele. Vamos falar sobre Simão. É a casa dele. Marta talvez more ao lado, pois ambos estão em Betânia. E ela ajudou a preparar. Agora, quando um fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo, dizendo: esse homem, se fosse um profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Eu encontrei algo interessante
no espírito de profecia que nos diz que parte do motivo. Aqui vamos nós. Conflito e Coragem, página 308, se você quiser anotar. Você não vai encontrar isso em muitos lugares. Simão havia se envolvido com a mulher que agora desprezava. Ela havia sido profundamente prejudicada. Use a sua imaginação. Mas para ele saber que ela era uma grande pecadora é que ele havia sido testemunha em primeira mão. Ele a levou a isso. Mas Simão sentia-se mais justo que Maria. Ele pensa, se esse homem é um profeta, e Jesus sabe o que ele está pensando. Jesus responde aos pensamentos do seu coração. Para sabermos que Jesus é Deus, a Bíblia diz que Deus somente conhece os pensamentos do coração dos homens. Deus sabe o que você está pensando. O diabo pode tentá-lo e adivinhar seus pensamentos, mas ele não conhece sua mente. A Bíblia diz que ele era Simão, o leproso, provavelmente curado da lepra. Ele deveria estar extremamente grato pelo que Jesus fez, mas agora ele está olhando para Maria com desprezo, pensando que ele é um pequeno pecador, mas ela é uma grande pecadora. Por que Jesus permite que ela o toque? O cristão precisa amar todo mundo. Ao invés de agir com ostracismo ou tratar ninguém como um pária. Eu fiquei muito preocupado esta semana quando eu estava lendo uma história sobre Alexander Hamilton. Ele nasceu muito pobre, adotado. Em St. Croix, ele está nas notas de $20. Ele era um prodígio, um gênio. Era um gênio. E John Adams o rejeitou por causa de seu nascimento. Diz que ele não tem raça. E eu pensei, aqui nos Estados Unidos isso não importava. Na Bíblia, não julgueis o filho por causa dos pecados do pai. A justiça da justiça esteja sobre ele. Deus não segue lutas de classe. Todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Portanto, Simão a desprezava, como os fariseus costumavam fazer. E os escribas, eles desprezavam os que eles chamavam de prostitutas e publicanos, a classe mais baixa, os samaritanos, e Jesus veio para acabar com isso. E por isso ele conta essa parábola. Ele diz, Simão, eu tenho algo para lhe dizer. E ele está avaliando Jesus, ele não sabe que Jesus o está avaliando. Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. Lembrem-se que o presente valia 300. 500 denários e o outro 50. E quando eles não tinham nada para pagar, ele perdoou os 2 livremente. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu, acho que aquele a quem ele perdoou mais. Ele disse, você julgou corretamente. Portanto, aí está, amigos. Se vocês querem amar mais a Jesus, precisam ser mais perdoados. Vamos terminar de ler isso. Ele se voltou para a mulher e disse, vocês estão vendo essa mulher? Como não perceberiam? Agora estão todos olhando. Os discípulos a haviam insultado. Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, mas ela lavou meus pés com suas lágrimas. E os enxugou com os cabelos de sua cabeça. O cabelo de uma mulher é sua glória. Humilhamos nossa glória diante dos pés de Cristo. Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés. Ela lavou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Você não me deu nenhum beijo. Mas essa mulher não parou de beijar meus pés desde que cheguei. Nos tempos bíblicos, quando você cumprimenta, está escrito, cumprimente os irmãos com um beijo. Mas não comece a praticar isso hoje. Bem, no Oriente Médio, nós tivemos alguns avizinhos anos atrás. E eles eram menonitas. E nós os convidávamos a ir à igreja e eu disse, façamos o seguinte, venham à nossa e nós vamos à de vocês. Eles disseram sim e vieram como prometeram. E então fomos à igreja deles. E eu notei que nem todos são assim, mas esse ramo dos menonitas, que era no Novo México, assim que os homens entram, eles se beijam na boca. Bem, isso não é tão estranho em São Francisco, mas eu realmente não esperava isso aqui. E eu pensei, eu não vou me filiar a essa igreja. Mas eles fazem o que esse verso da Bíblia diz para saudar os irmãos com um beijo santo. E eles disseram, é o beijo sagrado, mas não precisa fazer isso. Eu disse, agora eu posso relaxar. Porque lá todos os homens se beijam e depois as mulheres se beijam. Agora eu fui à Argentina e preguei lá, eles são de origem italiana, e quando eu estava apertando as mãos na porta, homens e mulheres se aproximavam e me beijavam. Isso não é tão ruim, mas eles nos beijam aqui.
Então, quando Jesus disse, você não me beijou, eles normalmente cumprimentam alguém. Você vê isso no Oriente Médio e na Rússia. Eles não vão beijar na bochecha. Eles sempre se abraçam e se beijam. E você não me beijou, não lavou meus pés, mas você a está julgando. Ela está me recepcionando melhor que você. O coração dela está aberto para mim, com hospitalidade genuína. E então ele disse, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu meus pés com óleo perfumado. Seus pecados, que são muitos, foram perdoados, pois ela muito amou. Alguém me disse, eu acho que isso significa que eu preciso sair, pois fui criado na igreja. Eu preciso sair e fazer coisas terríveis e depois me arrepender e depois vir para Jesus. Então eu amarei mais. Eu disse, não é isso que está dizendo. Algumas pessoas me disseram, Pastor Doug, o senhor tem um ótimo testemunho porque esteve nas drogas e agora se converteu ao Senhor. Eu acho que eu preciso de experiências assim para dar meu testemunho. Eu disse, não, que o céu não permita. As pessoas que fazem isso muitas vezes nunca mais voltam. Não pense assim. Você não precisa sair para o mundo para ser um grande pecador. Você já é um grande pecador. Jesus está dizendo é que aqueles que percebem o quanto foram perdoados é que muito o amam. Portanto, não pense que você precisa fazer algo. Simão era um pecador maior do que Maria, porque o orgulho é o pior pecado. E ela se humilhou, ele se orgulhava de ter sido curado da lepra. Não agradeceu, era ingratidão. E agora vamos à pessoa mais desprezível e vergonhosa do jantar. Não era Simão, ele deve ter dado a volta por cima e se tornado um discípulo. Foi Judas, que andou com Jesus por 3 anos e meio, viu seu poder, viu seus milagres. E quando ele viu a generosidade de Maria, isso mexeu com sua cobiça, que cresceu sobre ele. Ele disse, isso poderia ter sido vendido. Foi ele quem plantou esses pensamentos murmurantes nas mentes dos outros discípulos e eles começaram a ecoar isso. É o que o diabo faz. Satanás havia entrado em Judas porque Judas não se arrependeu de seu pecado. Ele deixou a porta aberta para que Satanás o possuísse. Ele viu a generosidade de Maria e foi convencido, e em vez de se humilhar, ele se ressentiu e pensou, 300 denários? Bem que isso poderia ser meu. Os pobres nunca teriam visto um centavo disso. Judas vendeu Jesus por uma fração de 30 moedas de prata em comparação com 300 denários. Ele vendeu Jesus por uma fração do que Maria lhe deu. E aqui ele a está condenando e diz que os discípulos a trataram mal. Eles a repreenderam? E eu acho que em grego a palavra usada é como o rosnar das narinas quando alguém está com raiva. Em parte, a razão pela qual se diz rosnar das narinas é que todos estão sentindo o cheiro do perfume que está enchendo a sala. Ele encheu o lugar. É como o batismo do Espírito Santo no Pentecostes que encheu a sala, onde todos estavam. E Deus quer encher nossos corações e encher nosso quarto também. Portanto, o Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que estava entre os 12, e foi até os chefes dos sacerdotes e disse, o que vocês estão dispostos a me dar se eu entregar a vocês? E eles gostaram, e ele disse, eu sei onde vocês podem pegá-lo sozinho. João 13, verso 27. Depois que o pedaço de pão foi dado a Judas, Satanás entrou nele. E tendo recebido o pedaço de pão, ele saiu imediatamente e já era noite. O que ocorre na festa? Satanás entra nele. E na última ceia, outra festa, o diabo entra nele. Jesus é ungido e de novo ungido. É como se houvesse esse sanduíche, esse paralelo. E esta semana é um exemplo disso. Satanás entra em Judas e ele sai do banquete da casa de Simão para combinar a traição de Jesus. Ele entra novamente e sai da última ceia para fechar o negócio. A Bíblia registra 2 pessoas que beijaram Jesus. Não sei se sua mãe o beijou. Mas 2 vezes isso é registrado. Judas beijou seu rosto e o traiu. E Maria beijou seus pés e o serviu. No juízo final só haverá 2 tipos de pessoas. Maria foi totalmente devotada e sacrificada. E Judas acabou sendo um traidor. Haverá os salvos e os perdidos. Eu lembro de ouvir falar de uma enfermeira missionária. Ela trabalhava numa colônia de leprosos na África e uma amiga veio dos Estados Unidos para visitá-la.
e viu com o que ela estava lidando na colônia e como estava tratando as pessoas. Isso foi anos atrás, quando a situação estava muito fora de controle. E ela disse à sua amiga missionária: eu não faria isso que você faz nem por $1 milhão. E a enfermeira disse: eu também não faria isso nem por $1 milhão, mas faço isso por Jesus. Quando você ama alguém, você o serve. Bem, eu quero encerrar aqui rapidamente. A multidão murmurava, dizendo que ele foi hóspede de pecadores e que está permitindo que os pecadores o toquem e que quem é esse que perdoa pecados? E a multidão simplesmente não entende a missão de Jesus. E então Maria diz que seus pecados, seus muitos pecados foram perdoados. Essa é a parte mais bonita. Lucas 8, verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, o serviam com os bens delas. Essas mulheres tinham bens. O desejado, página 568. Maria era vista como uma grande pecadora, mas Cristo conhecia as circunstâncias que moldaram sua vida. Ele poderia ter apagado toda a centelha de esperança em sua alma, mas não o fez. 7 vezes ela ouviu a repreensão dele aos demônios que controlavam o seu coração e sua mente. A propósito, isso está no capítulo sobre a festa. Essa é Maria Madalena. Ela ouviu os fortes clamores dele ao Pai em favor dela. Agora observe o que diz aqui. Para mim, essa é a parte mais importante de toda a passagem. Portanto, eu lhes digo, Jesus está dizendo a Simão, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado também pouco o ama. E ele se vira e diz para ela: seus pecados estão perdoados. Quantos querem ouvir isso? E os que estavam sentados à mesa com ele começaram a dizer: quem é esse que perdoa pecados? Eles também disseram isso quando ele curou o paralítico. E ele disse à mulher: a sua fé a salvou. Somos perdoados pelo quê? Ela veio e fez isso pela fé. E ele disse: vá em paz. Quantos querem o perdão? Quantos querem ser salvos? Quantos querem paz? Maria se entregou a Deus e teve essa paz. Mas espere, se eu amá-lo, então terei essa paz? Não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ela viu o amor de Jesus. Ela o ouviu dizer: estou indo para Jerusalém e lá serei executado. Maria pode ter sido aquela mulher apanhada em adultério no templo que Jesus perdoou. 7 vezes ela ouviu sua voz, chamando-a para uma vida de pureza, mas continuou se desviando. Ela acreditou tanto em seu perdão que se tornou a discípula mais dedicada. E de todas as pessoas que Cristo poderia ter escolhido para anunciar a ressurreição, Pedro estava no sepulcro, sua própria mãe, João estava lá também, todos entraram e saíram. Ele espera até que Maria Madalena esteja lá sozinha. E ele se revela a ela e diz: você leva a notícia da ressurreição aos outros. E ela diz: por quê? Porque ela, que foi muito perdoada, muito ama. Você sabe o quanto já foi perdoado? Se soubéssemos o quanto ele já nos perdoou, amaríamos muito. Seríamos dedicados, nos sacrificaríamos, serviríamos. Você quer essa experiência? Ser dedicado, estar disposto a sacrificar tudo para adorar aos seus pés, é esse o seu desejo? Vamos orar e pedir a Ele. Deus de amor, queremos apenas te agradecer por tua presença e eu oro para que todos nós possamos ter essa experiência de nos aproximarmos do Senhor, sermos cheios do seu Espírito. Senhor, eu oro para que possamos derramar os nossos corações e nosso melhor presente para Jesus. Abençoe cada um para que possamos aplicar essas coisas em nossas vidas hoje. E eu oro para que possamos escolher ser aquele a quem Jesus se refere nessa mensagem. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia?
O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do 7º dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.